A previsão do tempo diz que o céu fechou. Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves e esse é o canal Lado Pan. E no vídeo de hoje nós teremos uma coisa inédita. Eu vou falar sobre um livro. Antes que vocês falem, vídeos que eu falei em que eu mencionei e indiquei livros, é bem diferente de agora, porque agora eu vou falar sobre um livro em específico. Anteriormente eu falei sobre assuntos e encaixei ali alguns livros que tivessem a ver com o assunto. Em momento algum eu trouxe aqui, por exemplo, um romance, ou então eu vim falar especificamente de um livro. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saga de José, O Pacto com Seu Demônio Interior. Esse é o livro da Larissa Ferreira, que é amiga da Xavier. Por sinal, essa é a Xavier, segue ela no Instagram, uma sapatão linda, maravilhosa, ótima pra conversar e tá aí. Xavier me mandou esse livro ontem à noite, pra vocês terem uma noção como é que tá na minha cabeça ainda. Eu li isso daqui hoje, que ela me mandou de madrugada, e de manhã quando eu acordei eu pensei, vamos ver, vamos ver, deve ser interessante. E eu li o livro, que é um livro curto, ele tem umas 30 páginas. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto da história, sério, eu nunca espero que eu vou gostar tanto de alguma coisa. Eu vou explicar mais ou menos como é que é a história e vou dar um pouco das minhas teorias, e vou tentar não dar spoiler do que acontece pro meio da história pro final. Basicamente essa história de José, que é um homem que ele é muito triste, digamos que a vida não é muito boa com ele, e ele nesse momento tá sofrendo muito por um amor que ele tem, que é por uma mulher que foi embora. Essa mulher só é mencionada como a mulher que foi embora, ela não tem nome nem nada, e ele deseja intensamente que essa mulher retorne. Nesse primeiro momento, assim, no começo da história, ele tá acordando de uma puta de uma ressaca, porque ele bebeu cachaça pra caramba, era pinga, enfim, ele bebeu meio desacreditado e puto. Só que nem tão puto, porque uma pessoa que esteve com ele na noite anterior acabou embebedando, roubou algumas coisas da casa dele. E mesmo nesse momento, assim, preocupado, ele tá muito deprimido por conta dessa outra mulher que foi embora, por conta dessa pessoa que o abandonou. E ele começa a desejar intensamente que essa mulher volte. E em certo momento, ele diz: minha alma é dela e de quem mais quiser, só pra ter de volta essa mulher. E com essa frase, ele acaba invocando o diabo, que fala pra ele que trará essa mulher de volta pra ele, se ele cumprir um pacto que seria passar 3 dias com o diabo. Em muitos momentos é questionado se essa forma de fazer um pacto, ele vai acabar perdendo a alma, e basicamente a história é ele passando esses 3 dias conversando com Satanás. E a história, ela quebra muitas crenças, ela não quebra, mas tipo, ela explica muitas crenças, ela quebra alguns dogmas, e ela fala bastante sobre a perspectiva de Satanás com tudo o que aconteceu, e também com a vida do José. Vamos para as minhas teorias. Inicialmente, quando eu vi o subtítulo, no caso, que seria o Pacto com o Seu Demônio Interior, eu pensei que poderia ser alguma coisa voltada com ele conversando consigo mesmo. E depois de terminar de ler, talvez tenha sido isso. Muitas teorias vieram na minha cabeça enquanto eu lia, né, e finalizado. E algumas delas foi que, por exemplo, todo esse momento de toda a história que teve ali foi quando o José finalmente resolveu ficar são de si mesmo e conversar consigo mesmo. Mas também eu acho que a figura do diabo ali, a figura do tinhoso, dos vários nomes que é usados pra diabo durante a história, eu achei muito interessante, que cada momento era um nome diferente, mas todos se referindo ao diabo. Seria muito interessante se a imagem do diabo fosse realmente algo que retratasse a realidade daquele momento, porque ter a presença do diabo ali seria uma coisa interessante de fato. Bem, as conversas foram muito fodas, tem muita coisa que ele fala que serve muito pra vida. Eu poderia dizer que nessa história o diabo foi um puta de um terapeuta. Ele conversava de forma direta com o José, tipo, cara a cara. Em muitos momentos eram questionados: você tá dando a sua alma pra uma outra pessoa? E a gente levanta aquelas coisas do tipo, a gente sempre fala tanto do amor, tipo, eu amo ela mais do que minha própria vida, eu o amo como nunca amei nada. E a gente fica pensando, será que realmente é válido a gente amar tanto alguém assim? Não tô dizendo que a gente deva amar menos, eu tô dizendo que quanto mais a gente amar, melhor. Porém, tem que existir um equilíbrio, a gente tem que se amar também. E uma coisa que eu poderia colocar como comparativo aqui: se você pergunta pra qualquer pessoa se você acha que alguém é melhor do que outro, todo mundo vai responder, ou pelo menos a grande maioria, que não, que todo mundo é igual. E então por que você tem que ser menor do que a pessoa que você ama? Por que você tem que se diminuir pra provar o seu amor? Então são muitos questionamentos que tem ali. Eu achei interessante trazer esse livro, principalmente por conta dos temas que tem tido agora no canal. Como, por exemplo, o vídeo sobre demissexualidade, que eu falo um pouco sobre esse assunto, sobre relacionamentos no geral, que eu falo bastante. E esse livro, ele é muito bom. Sério, vale muito a pena ler. Ele é um livro curto, é uma leitura curta, mas é uma leitura muito rica, principalmente palavras, porque é uma história que se passa no sertão.
A gente sente ali aquela força do vocabulário local, a gente nota aquela flexibilidade mesmo nessas conversas entre o diabo e José. E em muitos momentos você acaba se colocando no lugar do José, porque basicamente José é o nosso ser quando a gente se apega demais a alguma coisa. José foi uma boa representação pelo menos do que eu já senti e o que eu notei que eu tava errado. Talvez se eu tivesse tido um diabo ali me dando aquela terapia, eu não teria sofrido tanto pra lidar com os sentimentos que eu sempre coloquei acima do que eu sentia. Mano, são muitas palavras que eu poderia usar pra descrever esse livro, mas eu acho que nenhuma seria boa o suficiente pra explicar como me senti depois que eu li. Durante a leitura, é uma leitura divertida, uma leitura calma e uma leitura triste ao mesmo tempo. Eu pirei o livro assim, tipo, de uma vez, tá ligado? Eu tava indo tomar café da manhã e estava eu com meu cafezinho tomando enquanto eu li esse livro. E, tipo, ele tem uma pegada muito parecida com os livros que eu li na época de escola, tipo Vidas Secas, puxa aquela sensação das literaturas quando se tratam do Nordeste. Se não me engano é em Vidas Secas mesmo, que o nosso protagonista, apesar de ele ter uma família, em muitos momentos ele está com a família, a gente tem aqueles momentos de solidão em que, apesar de ele não se sentir tão sozinho, em alguns momentos a gente sente um pouco de solidão ali. Em alguns momentos a gente tem uma perspectiva da realidade do José, que é quando fala sobre a casa dele, quando fala sobre a falta de recursos, como ele não tem nenhum pó de café ali. E a gente não sabe dizer se isso aí é por conta da pobreza em si, ou se isso é por conta da depressão que ele tá sentindo, da falta que ele tá sentindo, dessa ferida que ele sente por conta da mulher que o deixou. Então ele não teve nem coragem de conseguir se levantar e ir até uma vendinha que fica próximo pra comprar um pó de café. São muitas coisas ali, e uma coisa que me deixou muito marcada ao finalizar esse livro é a forma como eles abordam o amor. Porque quando a gente vê em filmes, a gente vê em séries, a gente vê em livros, a gente vê em tudo, quando falam sobre amor, é sempre uma coisa grandiosa, é sempre quando é aquele cara que viajou o mundo pra encontrar a mulher que ele ama, ou então aquela mulher que deixou toda a sua família pra viver o amor tão desejado. A gente tem sempre uma história muito grandiosa quando se trata de amor. O amor, ele não é colocado como uma coisa que você precisa de ser grande, porque o amor é uma coisa simples e que ela se torna grande só por ser simples, só por ser amor. Então a gente tem ali, por exemplo, a reflexão de que o amor pode se iniciar com alguém em que você passa as tardes conversando, quando você toma um café com alguém, quando você é aberto. Existem momentos que você pode notar que você tá ali amando alguém só pelo fato de você se sentir bem conversando com aquela pessoa, de você estar com um sorriso bobo que você nem notou que tava, e que o ambiente, o momento fica tudo leve, só por ter aquela pessoa por perto. Então é um livro que ele, apesar de pequeno, ele traz muitos ensinamentos. A gente tem uma visão muito interessante sobre o diabo, em momento algum. Não que ele vai tirar aquela ideia de que ele é bom ou mal, mas às vezes ele pode não ser nem bom e nem mal. Ele pode ser só um ser que, como nós, tem nossos problemas e tem nossos traumas do passado, e também tem nossos momentos de felicidade. E não é diferente de José, que apesar de toda essa tristeza que ele tá sentindo, ele começa a notar que em algum momento ele se sentiu bem pra ter esse sentimento ruim agora. Até porque tem aquela coisa, né? Você não pode ser feliz se você nunca foi triste, porque se você nunca foi triste, você não vai saber o que é felicidade. Então, tipo, são muitos pontos, eu acho que vale muito a pena você ler. Se você quiser comprar esse livro, você pode ir no Insta, a Saga de José, vai estar aqui o link na descrição. Pelo que sei, mais ou menos, é só você fazer o pedido ali na DM que ele vai ser enviado pra você. O livro é baratinho, é cerca de R$15, mas vale muito a pena, sério. Qualquer coisa, se eu também encontrar algum link direto pra compra, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Mas, enfim, cara, esse livro é sensacional, ele deu um boom na minha mente. E eu acho muito estranho como as coisas acontecem, né? Porque eu tava com umas pira meio relacionadas a sentimentos ontem mesmo. Eu passei uma tarde bem difícil por conta disso. E é claro que eu vindo muito Ana Vitória, que é pro sentimento, não. E ler esse livro me deu uma visão tão diferente de tudo que eu tava sentindo. Ao invés de eu ficar triste por ter sentido tudo aquilo, eu na verdade fiquei muito feliz, porque eu notei que eu tô sentindo aquilo porque tem uma coisa muito boa por trás de uma tristeza tão grande. Não tô dizendo que você tem que se conformar com a tristeza, tá? Eu tô dizendo que talvez você tenha que entender que não tem como você ser feliz sem você ser triste. E que também que o diabo é uma ótima terapeuta. É isso, unicórnio. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Não se esquece de seguir a Xavier no Insta dela. E também não esquece de seguir a Insta da Saga do José. Me siga nas redes sociais, siga também as redes sociais do Lado do Pan. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu dislike, compartilha pra caramba esse vídeo. Uma indicação de livro sempre bem-vinda, então no dia que você
seus livros aqui nos comentários, fale o que você acha sobre isso que eu falei até agora. E caso você leia o livro, traz aqui sua opinião pra mim. Querem mais vídeos falando sobre livros? Deixa aqui na descrição, posso trazer mais vídeos sobre. Até o próximo vídeo e tchau!